Olá pessoal, na última aula a gente teve uma ideia de como que os bancos de dados na internet estão cheios de objetos e como que a gente constrói requisições para acessar esses bancos de dados utilizando a API do Facebook. Como eu falei, por enquanto a gente está fazendo isso de uma maneira bem precária, né, fazendo muito Ctrl+C, Ctrl+V, jogando coisa no navegador. No futuro a gente quer fazer direto requisições, programas do Python para buscar esses dados o tempo todo ou de maneira programática. E talvez mais ainda a gente queira pegar bancos de dados que a gente já tem, por exemplo, uma planilha de nomes de perfis ou páginas que a gente quer consultar, fazer um programa para pegar esses dados dessas planilhas, fazer requisições do Facebook, pegar os dados do Facebook e fazer novas planilhas ou construir novos bancos de dados. E foi exatamente isso que eu fiz com essa planilha, esse arquivo CSV, que vocês podem baixar no bit.ly/políticos_face. O que eu fiz foi fazer um programinha que acessa várias páginas dos políticos, pega as listas de posts e dentro das listas de posts, dentro de cada post, ele busca vários campos, como o número de comentários, o número de compartilhamentos, o número de reações. Você sabe que o Facebook tem várias reações, além do like, love, hahaha, é assim que eles chamam na API. Então eu construí um arquivo CSV que a gente vai dar uma olhada agora. Então a gente vai dar uma olhada nessa planilha, aproveitar e repassar algumas das coisas que a gente viu nesse módulo e foi bastante coisa. Eu vou começar importando o módulo CSV e abrindo o arquivo. Se vocês baixaram, lembre-se de baixar o arquivo naquele endereço lá do bit.ly e colocar eles no diretório que você está trabalhando com o notebook. O arquivo é esse aqui. E eu vou transformar esse arquivo em um dicionário. Vocês devem lembrar csv.dictReader no arquivo. Muito bem, eu nem mostrei para vocês o que tem nesse arquivo. Se a gente for aqui numa planilha, cada linha desse arquivo, desse CSV, tem um número de angry, né, que são reações com raiva, o número de comentários, a data, o ID do Facebook, né, para você acessar no banco de dados, o link do post, quantos likes, qual foi a mensagem, qual foi o texto que estava escrito, o nome do político em questão que escreveu esse post, se o tipo de post era vídeo, se era foto, se era um link, enfim, tem várias coisas aqui que a gente pode ver, buscar e analisar, porque redes sociais vai ser um negócio bastante importante nas eleições do ano que vem. Então esse tipo de dado aqui vai ser bem relevante nas suas matérias jornalísticas em 2018, você pode apostar. Como eu falei, a gente espera que ao final desse curso você tenha conhecimento suficiente para criar sua própria planilha com esses dados ou com os dados que você quiser. Mas por enquanto segue aqui o que eu baixei e a gente vai analisar um pouco desses dados aqui. Voltando para o nosso notebook. Então vamos colocar em prática algumas das coisas que o Álvaro ensinou sobre extrair dados dessas planilhas de uma maneira programática no Python. Uma das coisas que eu posso querer saber é qual dos políticos que é o mais ativo nas redes sociais. Então eu quero o total de posts vai ser um contador, certo? Contador, de novo, a gente tem que importar a biblioteca collections e o counter, a função counter está em collections.counter. E como que eu vou contar esses posts? Bom, a gente vai percorrer linha por linha do dicionário. Então, para cada linha do dicionário, eu quero achar quem é o político daquela linha, quem é que eu estou falando sobre naquela linha. Então, o político é linha e como é a chave qual é a coluna que se refere ao político? Está aqui. Não é angry, não é comments, é em nome. Então está aqui o nome dos políticos. Então eu quero lá, voltando no meu programa, eu quero na linha, né, no registro, eu quero a chave, porque lembra que cada linha desse dicionário aqui é um dicionário e eu quero acessar a chave nome dessa linha. Certo? Então o político é a linha. Então, só para ver se está funcionando, eu quero imprimir o político aqui. Então, ele está imprimindo cada uma das linhas, está aqui, cada uma das linhas tem o nome de um político aqui. Muito bem, está funcionando. A gente pode limpar essa coisa toda aqui, pode ir lá em Cell,
current output, clear. Muito bem, está funcionando. Só que a gente não quer imprimir, a gente quer adicionar a um total de posts. Então, o total de posts vai ser mais igual, ou seja, eu estou acrescentando o valor anterior de total posts daquele político, estou acrescentando 1. Então, a cada linha que ele achar um político X, ele vai acrescentar 1 no total de posts. Né? O total de posts de cada político começa 0, e cada linha que o programa vai passando nesse loop, né, que começa com for, ele vai acrescentando 1 no total de posts daquele político. Vamos rodar isso aqui. Então, vamos acessar a variável total posts, ver o que a gente encontra. Muito bem, está aqui uma lista de quantos posts teve cada um dos políticos que a gente está contando. Se eu usar o most common, que é uma das funções que vocês viram, vocês vão ver que tem alguns políticos que são muito mais ativos do que outros. Legal, quem postou muito é um dado interessante, mas não é tudo o que a gente pode saber. Eu quero saber, por exemplo, qual foi o post que foi mais bombado, que teve mais compartilhamentos, mais engajamentos no Facebook em outubro, que foi onde eu observei esses influenciadores políticos aqui. Como é que eu faço? Bom, não existe uma maneira, nem 10, tem mais de 30 maneiras de fazer isso. Se você buscar no Google, tem várias. Eu quero mostrar a mais simples de você visualizar sem ter que aprender novos comandos. Então vou criar uma variável aqui chamada compartilhamentos top, que é o número de compartilhamentos do post que teve mais compartilhamentos. Eu não sei esse número, então vou dizer que é 0. Eu quero saber o link do top também, que eu também não sei qual que é o link do post, porque além de eu saber o número de shares, eu quero ir lá investigar, ver por que esse post teve tanto compartilhamento. Então eu quero esse número também, e o nome e o político topzera eu também não sei, eu vou deixar aqui em branco por enquanto. Como é que o programa vai achar esse valor máximo? Ele vai lá percorrer cada linha. Eu quero saber o político, então o político é o nome da linha. Esse valor eu não preciso sempre. O que eu preciso saber é se o número de shares do post dessa linha, shares, é maior do que o compartilhamentos top, que é este número aqui, que no início é 0. A primeira linha certamente vai ser o maior post, o post com maior sucesso que ele vê. Depois ele vai achando outros posts que tem mais sucesso, ele vai substituindo esse valor. Então, se ele chega numa linha em que o número de shares do post daquela linha é maior do que o que a gente acreditava ser o mais bombado do momento, eu vou mudar o valor do mais bombado. Então, compartilhamentos top agora vai ser o que tem esse número de shares. E o post que eu estou me referindo, agora eu tenho o link dele. Esse é o novo líder do ranking. O novo líder do ranking é... Deixa eu ver qual que é o link aqui, qual que é a linha que tem o link no Facebook. É essa coluna aqui, FB Link. Cada um desses endereços aqui vai me levar à página do post. Então eu vou lá, FB Link. E o político em questão, que foi responsável por esse post que moveu bastante, é o linha nome. Certo? Então, recapitulando aqui, para cada linha que eu passo, eu checo se o número de compartilhamentos do post que está naquela linha é maior do que o post que eu tinha visto com mais compartilhamentos até então. Se for o caso, eu falo, opa, este aqui é o meu novo post bombado. Então, os dados que eu tenho do meu post bombado é o número de compartilhamentos, qual é o link, o endereço que eu vou achar esse post e quem é o político que foi responsável por esse post que teve bastante sucesso. Agora vamos dar uma olhada no código antes de rodar, e tem um detalhe aqui que está faltando. Eu estou fazendo uma comparação entre um número e um string, porque isso aqui, esse linha shares, é um string. Você sabe que esse dictReader aqui, ele pega cada linha e transforma num string. Então, mesmo que seja um número, esse número vai estar normalmente entre aspas, e a gente quer fazer comparações numéricas. Então, a gente vai fazer essa comparação, vai transformar esses shares da linha no integer e fazer a comparação direitinho. Então deixa eu só fazer essa comparação aqui, transformar tudo em integer para não ter problema. Então pronto, vou rodar o meu programa aqui.
Tcharam! Foi rapidinho, né? Nem deu pra ver o que aconteceu, mas basicamente o que ele fez foi, cada vez que ele achou um novo líder, ele substituiu os valores de compartilhamentos top, link top e políticos topzera. Só para você ver como ele está substituindo, eu vou colocar um print aqui, novo líder do ranking e vou colocar aqui político topzera, um F aqui na frente, vamos ver ele rodando. Então você vê, o primeiro post com muitos compartilhamentos que ele achou foi do Magno Malta, depois ele achou um post do Major Olímpio que tinha mais do que esses, depois um post do Bolsonaro que tinha mais que esses dois, e assim por diante, até ele chegar no final. Este post aqui do Pastor Feliciano foi maior do que esse outro post Feliciano, e foi o grande post vencedor dos posts de influenciadores políticos em outubro. Agora vamos dizer que eu tô com pressa e eu falo assim, a minha editora pediu lá quem é o político que tá bombando mais. Eu vou lá assim, print. Chefe, quem bombou mesmo foi o político topzera. O post dele teve compartilhamentos top. Compartilhamentos. Deixa eu continuar escrevendo aqui. E você pode ler o post neste link. O link é... Deixa eu achar aqui. Link top. Link top. Então, vamos rodar tudo isso aqui. Chefe, quem bombou mesmo foi o Pastor Feliciano. O post dele teve 361 mil compartilhamentos. Você pode ler o post neste link. Então, só recapitulando o que a gente fez aqui, eu fiz um código no Python que pegava uma planilha com nomes de políticos, e esse código aqui fazia várias requisições ao Facebook, pegava os dados de cada um desses posts dos políticos, escrevia de volta no CSV, e depois a gente fez um códigozinho meio simples aqui, né, poucas linhas, para chegar a algumas conclusões. A gente viu qual o principal link, a gente viu quem foi o mais ativo, mas com esses dados aqui você pode ver um monte de coisa. Qual é a média de carinhas bravas de cada post de um candidato X. Então tem muitos dados interessantes que, em vez de você simplesmente tentar se matar no help de um Excel da vida ou num Google Sheets, você pode criar suas próprias funções para achar exatamente o que você quer. E o mais legal ainda é que depois disso você pode criar um programa que escreve esse seu achado, essa sua pequena matéria, essa sua notinha. Eu deixei um texto que eu escrevi sobre o futuro dos jornalistas robôs, e quando eu falo de jornalismo robô, é isso aqui. A gente cria templates de texto, né? Esse que eu chamo de receita de bolo, e a gente insere dados aqui baseados em programas que a gente escreveu. É um negócio bem interessante, eu sugiro que você leia os textos que estão lá, e a gente vai avançar ainda mais nessa automação de processos jornalísticos no próximo módulo. Até lá!